Olá, galerinha da primeira série aí do ensino médio. Tudo bem com vocês? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar e vamos dar oi aí para o nosso intérprete. Oi, Luiz, tudo bem? Vamos lá, galera? Vamos estudar matemática? Então, vamos para o quê? Os nossos objetivos. Muito bem, olha lá. Então, nós vamos o quê? Calcular a raiz de uma função afim. Nós vamos identificar uma função afim em situações descritas em um texto e representando aí da forma algébrica e também graficamente, tá bom? Resolver situações problema que envolvam aí uma função afim, beleza? Então, bora lá! Você sabe identificar uma função afim? Você sabe qual que é a lei de formação dessa função? Ai, ai, ai! Você compreende que o gráfico associado a uma função afim é sempre uma reta? Já consegue identificar isso? E você sabe o que é raiz ou zero de uma função? Então, vamos lá. Olha só, ao resolver uma equação do primeiro grau, encontramos o valor de sua raiz. Isso mesmo. Esse valor é o único que deixa, verdadeira a igualdade dessa equação. Muito bem, é isso aí. Onde usaremos essa raiz nas funções? Onde será? Será que ela é tão importante assim, para a gente estar falando dela? Onde será que a gente usa? Nós usaremos na hora de montar ou interpretar um gráfico. Sabe por quê? Porque lá no eixo x, o zero dessa função, a raiz dessa função, é onde corta o eixo x, que é aquele eixo horizontal. É lá onde a reta corta e forma um pontinho. Tá bom? Beleza? Então, você sabia que podemos aí aplicar alguns conceitos de função em diferentes contextos? Podemos sim. E ao montar o gráfico é possível identificar algumas situações que podem ser vantajosas ou não. Isso mesmo. Então, olha lá. Lembrando, gente, chama-se de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Isso mesmo, gente, nós também podemos chamar de função polinomial do primeiro grau, porque ela vem de uma equação do primeiro grau, tá bom? Quer dizer, professora, se eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou ter uma função polinomial do segundo grau? Isso mesmo, é assim que funciona. Então, nesse caso, estamos trabalhando aí com a função do primeiro grau, tá bom? Beleza? Então, também podemos chamar de função polinomial do primeiro grau. Bora lá! Então, olha aqui, chama-se de função polinomial do primeiro grau ou função afim, qualquer função f, de R em R, ou seja, nos reais, no conjunto dos reais, tá bom? Dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, isso mesmo, em que a e b são números reais. E o a, ele precisa ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, nós não vamos ter uma função afim. Tá bom? Nós vamos ter uma função constante, que daí só vai ter o valor lá do coeficiente linear. Ela vai ter um valor único, tá? Porque se o nosso a for zero, ele vai zerar o x, Vai ficar zero vezes x e vai ficar só o b. Aí nós não temos uma função afim, tá bom? Então, o valor de x para o qual a função f de x igual a x mais b se anula, ou seja, o valor para qual o f de x seja igual a zero. Isso mesmo, denomina-se zero da função. Para determinar o zero de uma função afim, basta resolver a equação, tá? Ax mais b igual a zero, ou seja, no lugar do f de x, nós colocamos zero, tá bom? Assim, nós encontramos a raiz dela, nós encontramos o valor de x, tá bom? Beleza? Então, olha só, quando a gente tem ali o zero de uma função, no gráfico, mostrando isso, essa representação, nós temos isso lá no eixo x, no eixo horizontal. Perceba aqui que nós temos esse pontinho onde a reta corta, Aqui no eixo x, tá? Então, aqui, no zero dessa função, nós temos lá que é 3. Então, quando y, quando o f de x for zero, tá bom? O x vai ser 3, ou seja, o zero dessa função é o 3, tá bom? Beleza? E aqui nós temos o menos 3, que já nós sabemos que é o coeficiente linear, não é? É o valor de b, que é o nosso coeficiente linear aqui, que é o menos 3, que é o pontinho onde a reta corta o eixo y. Muito bem.
Então, vamos lá. Então, lembrando, né? Ponto em que a reta, ó, ponto que o gráfico, né, intercepta, ou seja, onde a reta corta ali o eixo y, o eixo x, né? Desculpa que nós estamos falando da raiz, do zero dessa função, tá bom? Vamos praticar então? Vamos calcular um pouquinho? Olha lá, dada essa função, f de x igual a menos 6x mais 12, determine a raiz dessa função, ou seja, quando f de x for igual a zero, né? Coloca um zero no lugar do f de x e calcula essa equação, tá bom? E a sua representação gráfica? Isso mesmo, gente. Então, calcule o zero dessa função, tente montar esse gráfico encontrando os pontinhos que passam lá na reta horizontal, no eixo x, e no eixo y, que é a nossa reta vertical. Tempinho para vocês, a prof já retorna aqui para fazer a correção. Estou curiosa para ver como é que ficou esse gráfico que vocês montaram. Ficou uma reta? Lembra lá, né? Tem que ficar uma reta. Se não ficou reta é porque tem alguma coisinha ali que não deu certo. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos encontrar a raiz dessa função. Então, nós colocamos lá o f de x igual a zero, né? Nós igualamos essa nossa equação a zero para encontrar o valor de x em que o resultado é zero, tá bom? Então, lembrando, o f de x igual a zero. Sempre que a gente for encontrar uma raiz de qualquer função, a gente iguala ela a zero, tá bom? E nesse caso aqui, vamos resolver essa equação. Nós temos lá, né, colocando o zero aqui no lugar do f de x, vamos calcular isso agora. Então, vamos pegar aqui o menos 6x e vamos passar lá para o outro lado da igualdade. Por que o menos 6x? Porque a gente quer isolar o x para encontrar o valor dele. Então, vamos isolar, vamos começar com esse processo. Passa esse
menos 6x lá para o outro lado da igualdade, né? Aí eu tenho 6x igual a 12. O 6 está multiplicando o x. Ele vai passar dividindo. Muito bem. Então, 12 divididos por 6 é igual a 2. Isso aí. Então, aqui nós encontramos a raiz dessa função. Ou seja, lá quando for construir o seu gráfico, lá no eixo x, que é aquele eixo horizontal, por onde que a reta vai passar? Por 2. Muito bem. Tudo bem? Então, é isso aí. Então, ó, a raiz da função é x igual a 2, tá? Então, nós encontramos esse valor, né? Se nós substituirmos o x lá na função, f de x igual a menos 6x mais 12, nós vamos encontrar que f de 2 é igual a 0, que é exatamente o valor do f de x, né? Para a gente encontrar a raiz dessa equação, tá bom? Beleza? Então, bora lá. Então, aqui, ó. E como que nós podemos fazer essa representação gráfica, gente? Olha só, o eixo x, nós já sabemos que ele vai passar lá no 2, não é? Ele vai passar no 2, porque nós encontramos a raiz. E no y? Onde que eu vou encontrar esse ponto? Olha para a função. Quem que é o b? Quem que é o coeficiente linear? É o 12. Então, ele vai passar lá no 12. Então, nós encontramos por onde essa reta irá passar. Pelo 2 e pelo 12. Então, nós já conseguimos construir uma reta aqui nesse gráfico. Veja só. Então, o que a professora disse, olha lá. O 12, que é o nosso coeficiente linear, já está na função. Isso aqui a gente já consegue identificar e marcar esse pontinho. E o 2, que é o zero da função, quando o f de 2 lá é igual a 0, tá bom? Então, aí sim nós conseguimos traçar essa reta, que a professora colocou aqui ó, de verde, né? Então, nós temos essa reta oblíqua, né? Que é uma reta que forma essa nossa função, f de x igual a menos 6x mais 12. Muito bem, isso aí, pessoal. E podemos construir um esboço, né, de um gráfico, né, com duas informações contidas, certo? Em uma determinada função. Sabia disso? Então, que são o quê? O zero da função e o ponto, gente, né? O coeficiente linear, que é aquele pontinho lá, que é o b, né? Quando é 0b, tá bom? Beleza? Bora praticar mais um pouquinho, galera? Então, vamos lá. Uma companhia telefônica, olha só, tem um plano para seus clientes. A tabela abaixo mostra o valor a ser pago pelos seus clientes em função, né, de um determinado tempo de ligação, tá? Então, olha só, temos essa tabela onde ela mostra o tempo de ligações e o valor, tá bom? E considere, né, o x pertencente ali aos reais, a gente está trabalhando dentro do conjunto dos reais, então isso sempre é referenciado. Qual é a raiz da função que representa o valor pago pelas ligações? Ai, 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 como será que a gente pode encontrar a raiz dessa função? Gente, a função, ó, já está ali em cima. Qual será que é a raiz dessa função? Tempinho aí para você em casa, eu já retorno aqui para a gente fazer a correção.
Vamos corrigir isso? Vamos ver como é que ficou essa raiz dessa função? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer para encontrar, né? Então, nós temos que colocar lá o y igual a zero. O f de x são representações, quando a gente fala y, f de x, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, nesse caso, y, porque na nossa lei de formação está y lá. Então, y igual a zero, agora vamos calcular essa equação. Ó, y, igual a 0,25x mais 30. No lugar de y, a gente coloca zero, então vai ficar 0,25x mais 30 igual a zero, tá? Aí eu passo o 30, que ele está positivo, ele vai passar lá para o outro lado da igualdade, negativo, muito bem. Então, vai ficar menos 30. O 0,25 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Então, a raiz desta função vai ser menos 30 divididos por 0,25, que ficou menos 120. Mas o tempo foi negativo. Que história é essa de tempo negativo, né? Isso, às vezes, acontece em alguns exercícios, alguns enunciados, alguns problemas do cotidiano, da nossa vida também, que quando esse resultado dá negativo, a gente não considera, a gente considera a partir de um determinado valor, que seja importante para encontrar essas soluções, tá bom? Então, nessa função, não consideramos a raiz, tá? Pois estamos considerando x como uma variável independente, isso mesmo. Então, o nosso tempo, ele não é negativo. Ele não pode ser negativo, então nós não vamos considerar essa raiz na hora de montar o gráfico. Então, nós não vamos colocar isso lá no gráfico, porque não vai representar nada na interpretação, na elaboração aqui do nosso problema, tá bom? Bora praticar mais um pouquinho? Continuando aqui? Então, considere x pertencente aos reais e y pertencente também ao nosso conjunto dos reais. Então, construa um gráfico dessa função. Olha só, então pegue alguns pontos, os pontos já estão aqui, gente. Olha só, 0, quando x é 0, o y lá é 30, quando x é 10, o y é 32,50. Então, pegue o gráfico, construa lá o plano cartesiano e dentro do plano cartesiano você coloca esses pontinhos x e y e vai construindo o gráfico, que daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é que ficou.
Vamos lá, pessoal? Então, acompanhem aqui comigo. Olha lá, como que ficou isso? Como que vai ficar esse gráfico? Olha que legal, vamos construir aqui junto comigo? Então, vamos marcar esses pontos que já estavam ali na nossa tabelinha, né? Então, quando lá, ó, quando o x for 0, né? O y vai ser 30, não é verdade? Então, eu marquei esse pontinho verdinho aqui, ó, bem em cima do 30. Olha só, quando o x é 0, o y é 30. Marcamos o primeiro ponto. Vamos marcar o segundo ponto? Agora eu marquei de azul, veja bem. Quando o x for 10, né, quando o tempo de ligação for 10 minutos, nós temos lá o valor de 32,50. Então, nós temos ali, a professora colocou esse pontinho azul. E vamos fazer isso para 20, 30 e 40 também. Então, quando for 20, olha só o que acontece aqui. Nós temos lá 35. Então, esses dados já estavam na tabela. A professora foi só localizando eles no plano cartesiano. Fui marcando os pontos para eu construir essa reta, tá bom? E quando for 30, é 37,50. Então, fui lá, coloquei 30, então ele está aqui, né, quase próximo de 40, né, mas é 37,50, marcando esse pontinho amarelinho, que é o tempo de ligações 30, e o valor de 37,50. Muito bem. Então, primeiro nós marcamos os pontinhos, para depois construir a reta e ver como que ela ficou, tá bom? Aí, olha só, o último aqui, que é 40, né, 40 minutos, né, de ligações, e deu ali, coincidentemente, R$40 também. Então, olha só esses pontinhos. Coloquei todos eles aqui na nossa, né, no nosso plano cartesiano, tá bom? Relacionando, né, com o eixo X e com o eixo Y, tá bom? Perceberam que se eu ligar esses pontos aqui, nós vamos ter uma reta? Perceberam isso? E perceberam que a gente não colocou onde ele corta lá no eixo X, porque nós acabamos desconsiderando, porque deu um valor lá negativo? Isso mesmo. Então, aqui nós temos a nossa reta, tá bom? Olha só, construímos a nossa reta, era isso que era a ideia do exercício, vocês utilizarem esses pontos que já estavam aqui para construir a reta dessa função, tá bom? Belezinha? E o que nós vimos nessa aula, gente? Olha só que bacana, né? Nós vimos como encontrar o zero de uma função, também identificamos qual que era a importância dele, né, no gráfico, que ele corta lá no eixo X, quando a reta corta no eixo X, nós estamos encontrando a raiz dessa função, não é verdade? Isso foi bem importante para a gente localizar essas informações, beleza? E também resolvemos problemas ali envolvendo aplicações de função afim, tá bom? E nessas resoluções, nós construímos o gráfico passo a passo lá no plano cartesiano, colocando pontinho por pontinho e construindo esse gráfico, né, utilizando aquelas informações, tá bom? Então, um grande abraço da professora e até mais!